Olá, gente, boa noite. Vamos lá, mais uma aulinha de química. Aqui, professor Welton Sibaldi. E aí, vocês? Estou gravando essa aula, tá certo? Deixando ela aqui para vocês. Por forças maiores, eu não vou ter como estar na escola amanhã, né? No caso, sexta-feira. Estou deixando gravadinha, certo? Referente ao assunto da gente, reações orgânicas, dando continuidade a nossas revisões de vários conteúdos, tá ok? Inclusive, hoje, dia 17, teve um aulão, foi à noite, espero que vocês tenham assistido, tá certo? Então, eu estou deixando essa aula aqui e vou deixar para vocês o link dessa aulinha, tá certo? Para vocês entrarem, assistirem e boa aula aí, tá ok? Um abraço. Vou tirar aqui minha câmera, deixar só o áudio, tá certo, gente? Então vamos lá pesquisar aqui o slide de hoje. Vamos lá, assunto bem legalzinho, recorrente, viu, em química. Então é bom ficar atento. Assunto bem interessante a gente rever. Primeiro, deixa eu ampliar aqui. Ampliar para a gente ver maiorzinho. Ok? Então vamos lá. Reações orgânicas, basicamente, são reações que ocorrem com compostos que têm carbono, compostos orgânicos, tá certo? Em vários tipos de reações, várias possibilidades para reações, tá certo? Mas é interessante a gente, já que a gente vai falar de reações orgânicas, entender basicamente essa definição, né? O que é uma reação orgânica, tá certo? Então, elas ocorrem com uma quebra, tá certo, da molécula e vai se originar, ou seja, formar novas moléculas, de acordo com novos rearranjo dos átomos, certo? De acordo com as novas ligações, devido a um fator determinante para que ocorra essa reação química, tá certo? Então a definição está aí nesse primeiro slide para a gente ter já uma noção do que é uma reação orgânica. Então, tá aí, primeiro slide, para a gente já ir se situando, relembrando, revisando disso aí. Próximo slide, eu já trouxe o seguinte, a classificação das reações orgânicas. Então, basicamente, a gente pode classificar as reações em três tipos. As reações de adição, as reações de substituição e as reações de eliminação. Então, basicamente, quando a gente fala em reações orgânicas, a gente tem que reforçar o nosso estudo em cima desses três tipos de reações. É bom você reforçar, além dessa aula daqui, certo? Você reforçar com mais leituras, com mais exercícios, com mais pesquisas, certo? E aí você vai se aprofundando mais nesse assunto, vai vendo detalhes que de repente eu não vou ter como no tempo, né, que eu tenho aqui disponível para gravar para vocês tudo isso aí. Então a gente tem reações de adição, nada mais é do que você pegar um composto e adicionar a ele algum outro composto, né, algum outro elemento, alguma outra substância, tá? Então é adição, certo? As reações de substituição, como o próprio nome já diz, você vai substituir um grupo por outro. Então, você vai tirar, por exemplo, um hidrogênio e vai botar uma hidroxila, entendeu? Isso é, por exemplo, uma substituição, não é? Você está substituindo uma coisa por outra. Reações de eliminação também, como o próprio nome já diz, né? A gente vai ter que eliminar alguma coisa da substância. Então a gente vai pegar uma substância aí e vai eliminar dela alguma estrutura, algum composto, tá bom? Então basicamente esses são os três tipos de forma geral, né, de maneira básica, geral, para a gente entrar no mundo das reações orgânicas, tá? É interessante você conhecer esses três tipos. Então, de acordo com essas análises da gente aqui, eu já preparei alguns exercícios para a gente ir de maneira
a responder as questões e assim se aprofundar, tá? Nessa revisão desse assunto aí bem relevante no estudo de química orgânica. Então eu estou trazendo aqui exercício para a gente ir relembrando, né, revisando desse assunto através da prática de exercícios, tá bom? Apesar que os exercícios, né, é uma forma eficaz da gente ir memorizando os assuntos. Então, eu estou trazendo já uma questão aqui da FURG Rio Grande do Sul, que diz o seguinte: observe o esquema reacional abaixo. Então, observe que ele nos dá aqui, ó, o propeno, estão vendo aqui? Propeno, e me dá a substância A com catalisador, tá certo? A substância B, HCl, e a substância C, né, o H2, com o catalisador platina, que é um dos principais catalisadores, né? É bem comum a platina ser utilizada como catalisadora de reações orgânicas. Então, enfim, sobre esses compostos, é correto afirmar que todas as reações são di. Aí ele dá a letra A, a letra B, a letra C, a letra D e a letra E para a gente analisar, tá bom? Então, primeiramente, é interessante a gente olhar para essa imagem aí que traz o propeno se transformando em um composto, a gente já chega lá. A, em outro composto, que já a gente chega lá. B, e em um outro composto chamado de C, tá certo? Já a gente chega lá também. Então, a gente já analisa aí que para o propeno se transformar na substância a estrutura dessa imagem já me dá uma intenção de adição. Eu vou pegar o propeno e vou adicionar aquele H2O, tá vendo? Então eu vou ter ali no propeno água. Nada mais é do que uma reação de hidratação. Eu vou estar hidratando, não é verdade? Eu vou estar hidratando o propeno, concordam? Então, a partir desse momento, eu vou estar adicionando água. Então, é uma reação de adição. Assim como eu vou estar adicionando, ó, ao propeno o HCl, que é o ácido clorídrico. Então, eu vou estar adicionando um hidroalogênio, tá? Hidro de hidrogênio, halogênio é um halogênio, cloro, tá? Então é uma hidrogenação, é uma reação em que o cara bota na molécula em questão, seja qual for, um hidrogênio junto com um halogênio. Então é uma hidrohalogenação. Então vai se transformar no composto B. É também um exemplo de uma reação de adição. E o composto C também não vai ser diferente. É uma reação que a gente chama tecnicamente, tá, de hidrogenação. O que é, professor, uma reação orgânica do tipo hidrogenação? É você dar hidrogênio à molécula, não é verdade? Então a gente vai pegar esse propeno e vai colocar o gás hidrogênio no propeno, tá? E vai transformar esse propeno em um composto C, tá? Sobre esses compostos, é correto afirmar que todas as reações são di. Então, como a gente já viu, não pode ser substituição. Então, a gente já eliminaria a letra B e a letra C. De boa de cara. Ficaríamos em dúvida, assim, em letra A, D e E. Por quê? Essas três traz, né, que essa imagem, esse esquema reacional é correspondente a uma reação orgânica do tipo adição. Ok? Então, enfim, gente, eu já sei que a B e a C não pode ser. Aí eu vou pensar agora, como eu saberia se é a letra A, D ou E? Você vai pensar o seguinte, ó, preste bem atenção.
Você vai pegar o propeno, você vai quebrar essa ligação dupla. Quando você fizer isso, esse H aqui, ele vai ficar precisando de alguma outra coisa, né? Você vai poder ligar a esse carbono, já que ele é tetravalente. Se você desfizer, quebrar essa ligação dupla, romper, né, essa ligação dupla, esse carbono vai precisar de mais alguma coisinha aqui, né, vai precisar fazer ligação com mais alguma coisa, e esse carbono aqui também. Concordam comigo? Então, basicamente, é isso que vai acontecer nas reações de adição. A gente quebra a ligação dupla para que haja a possibilidade de adicionar novas coisas, certo? Seja uma reação de hidratação, seja uma reação de halogenação, que é o hidrogênio e um halogênio, ou seja, basicamente uma reação de hidrogenação, tá? Que é dar hidrogênio à estrutura. Só que tem mais um detalhe. Segundo um cara chamado Markovnikov, existe uma regra, tá? Que diz o seguinte: regra de Markovnikov diz o quê? Diz que o hidrogênio que vai ser adicionado à estrutura deve sempre ir para o carbono mais hidrogenado. Vou repetir isso aí, que é muito, muito, muito importante. O hidrogênio, por exemplo, aqui, ó, o hidrogênio aqui da água. A água não tem o hidrogênio? Então, o hidrogênio aqui da água, ele vai para esse carbono ou vai para esse? Para você não ter dúvida, o hidrogênio ele vai sempre para o carbono mais hidrogenado. Detalhe, preste bem atenção nessa informação. Eu estou falando dos carbonos da ligação dupla. Não tem nada a ver com esse carbono aqui, ó. Ah, professor, o carbono que tem mais hidrogênio é esse aqui, CH3. Esse carbono tem 3 hidrogênios, então ele é o mais hidrogenizado. Não, você não vai olhar esse carbono daqui. Por quê? Porque ele não tem nada a ver com a ligação dupla. Preste atenção. Então, a regra de Markovnikov, ela está associada aos carbonos, né, principais aí da ligação dupla. Então, eu vou analisar esse carbono e esse carbono. Qual dos dois tem mais hidrogênio? Não é esse aqui? Beleza, então, esse carbono aqui, ele vai receber o hidrogênio da estrutura que a gente está adicionando. E o restante da molécula que a gente está adicionando, a gente vai dar para o outro carbono. Então, outro grupo vai para o outro carbono. Então, basicamente, a gente vai ter o seguinte, pessoal. Ó, aqui na água, é bom a gente lembrar, ó, deixa eu aproveitar aqui, vou pegar um marca-texto. Deixa eu ver aqui o que é que eu faço. Pegar uma canetazinha. Pronto. Aqui, ó, na água, é bom você lembrar que você tem na água H mais, a água não é formada assim, né? Por H mais e OH menos. Desculpa aí a tremedeira, tá? OH menos. É isso? Isso não é água? É assim, a água, quando ela se ioniza, ela não forma o íon H+, e o íon OH-, beleza. Então, segundo a regra de Markovnikov, esse H aqui da água, ó, é H2O, tá? Eu só abri a molécula H2O. Ionizei ela, vamos dizer assim. Aí esse H+, ele vai à procura do carbono mais hidrogenizado, ou seja, que tem mais hidrogênio, que no caso vai ser esse. Beleza? E o OH, ele vai à procura do carbono menos hidrogenizado, que no caso vai ser esse. Sentiu a ideia? Sempre vai ser assim. O grupo que está junto com o hidrogênio, o radical que está junto com o hidrogênio, ele vai sempre em direção ao carbono menos hidrogenizado. E o hidrogênio, ele vai procurar o carbono mais hidrogenizado. E lembre-se,
Eu estou falando dos carbonos da ligação dupla. Então, quais são os carbonos da ligação dupla? Esse e esse. Esse aqui não tem nada a ver. Então, é esse que a gente vai analisar. Quem é o mais hidrogenizado? É esse aqui. Então, ele fica com o H. E quem é o menos hidrogenizado? É esse carbono aqui. Então, ele vai ficar com o restante do radical, que no caso é a hidroxila, o OH. Beleza? Então, se você fizer isso, ó, quebra essa ligação dupla e coloca um H aqui, vai ficar CH3, e um OH aqui. Então, o que é que formou? Formou o que a gente tem na letra E. A substância A é propanol. Por isso que eu já tenho em vermelho aqui o gabarito. Ó. A letra A é o propanol. Por que o propanol? 2-propanol, tá? Inclusive. Por que o 2-propanol? Porque a hidroxila foi para o carbono do meio. Ou seja, foi para o carbono 2. Por que não foi para o primeiro carbono, professor? Porque o grupo sem ser o hidrogênio vai para o carbono menos hidrogenizado. Então tem que ser esse carbono do meio, tá, gente? Você não pode botar em outro carbono. Tem que ser esse aí do meio mesmo, nesse caso. Agora vamos falar, por exemplo, do HCl. Olha só, mesmo raciocínio, tá? Mesmo raciocínio. O HCl, ó, preste atenção no HCl. Esse H aqui iria para onde? Deixa eu achar uma maneira aqui de apagar agora, tá? Apagar isso aqui. Apagar isso aqui. Certo? Ó, esse H aqui, gente, da molécula que a gente está trabalhando, que é o HCl. Esse H, ele vai para esse carbono ou vai para esse carbono? Esse H. Relembrando, o H, que é o hidrogênio, segundo a regra de Markovnikov, ele vai para o carbono mais hidrogenizado. Então, vai vir para cá. Beleza? Ô, professor, e o Cl? O Cl vai vir para o carbono menos hidrogenizado. Tá sacando a ideia? É uma reação orgânica de adição. Então, eu vou adicionar o H ao carbono da ligação dupla, que seja mais hidrogenizado. O que é o carbono mais hidrogenizado? Que tem mais hidrogênio, tá? Veja aí que esse carbono aqui, que está recebendo hidrogênio, ele tem 2 hidrogênios. E o carbono aqui do meio, né, ele tem só 1 hidrogênio. Então, o cara que é menos hidrogenizado recebe o outro radical e o cara que é o carbono que é mais hidrogenizado vai receber o hidrogênio. Então, faz isso aí, joga o H para cá, quebra a ligação dupla para que isso ocorra, né? Vai ter que quebrar, romper, desfazer essa ligação pi, que é uma ligação dupla, né? E aí você vai ter a possibilidade de adicionar o H aqui e o Cl lá. Tá bom, gente? E vai formar o quê? Tá aqui, ó, composto B é o 2-cloro. Tá vendo que ele colocou o cloro no carbono 2? Prestem muita atenção nisso. Propano. Então, o nome do composto B é o composto 2-cloropropano. Cuidado para você não estar pensando, eu professor, e essa ligação dupla aqui? Ela já foi desfeita. Para formar o composto B, tá? Essa ligação dupla já foi desfeita. Tá certo? Então fique esperto aí. Deixa eu pegar a borrachinha aqui para apagar de novo e seguir o mesmo raciocínio. Ó, eu tô de certa forma lento aqui nessa primeira questão para que você entenda bem por quê. Você compreendendo isso que eu estou tentando explicar aqui, você vai ter muita facilidade nas outras questões que a gente vai responder nas próximas aulas em diante. Daí o motivo de eu estar tão prolixo. De repente você já entendeu tudo e eu ainda estou aqui no lenga-lenga, né? Mas não, é para que você
absorva bem, relembre, revise bem essas informações que eu estou passando, para que nas outras questões eu vou até ser mais rápido um pouco, aí você já vai estar entendendo do que eu estou falando. Já conhece a regra Markov-Nikov, já lembra para onde o hidrogênio vai, para onde os outros radicais vão, não é isso? E outras situações que vai vir aparecendo aí nas próximas questões. Então, por último, ó, o composto C. Qual vai ser esse composto C? O que vai ser esse composto C? Qual é o nome desse composto C? Então, a maioria das questões de reações orgânicas é assim que é estruturada os exercícios, tá bom? Então, se você der H2 a essa molécula de propeno, ou seja, se você fizer uma reação orgânica de adição do tipo hidrogenação, que é da hidrogênio, ao propeno, que é esse composto aqui, o que é que vai resultar? Como é o nome do composto C? Então, vai ser um propano. Agora, entenda por quê. Ó, aqui, nesse caso do composto C, eu tenho 2 hidrogênios. É o gás hidrogênio. E aqui, nada mais é do que um H para um canto e um H para o outro. Beleza? Então, esse H2 aqui vai fazer o seguinte. Ó, um H ele vai para esse carbono aqui. Beleza? Aí completou a tetravalência. Lembre-se de quebrar a ligação dupla. Para que a adição de alguma coisa ocorra, você tem que romper a insaturação. Seja uma ligação dupla ou seja uma ligação tripla. Você tem que quebrar aquela ligação ali para dar brecha, né? Para entrar novas coisas. Não é verdade? Então aqui eu desfaço essa ligação dupla, aí abre um espaço, ó, vai precisar esse carbono, eu quebrando essa ligação dupla, esse carbono aqui vai precisar de uma ligação e esse carbono aqui, ó, vai precisar de alguma coisa, outra ligação com alguma coisa, tá bom? Então é assim que funciona a reação orgânica. Então no caso vai vir um H para esse e um H para esse, tá? E a ligação dupla foi desfeita, ficou ligação simples. É por isso que eu chamo aqui que o composto C é o propano. Sentiu a ideia? Então, a substância A seria o 2-propanol, a substância B seria o 2-cloropropano e a substância C seria o propano. Gostou dessa questão? Então tá aí uma questão, tá? Bem massinha, bem para a gente ir esquentando aí, relembrando a revisão desse assunto de reação orgânica. Vamos para a próxima? Aqui eu já trouxe o resumo, que eu já expliquei tudo. Né? Tudo que eu estou trazendo aqui de maneira escrita é para que você depois dê um pause na aula, escreva no caderno, tá certo? Para ficar mais bem compreendido, né? Bem aprendido, tá certo? De maneira mais eficaz. Mas tudo que está aí eu já falei, tá certo? Inclusive a regra de Markov-Nikov. Ok, gente? Vamos para frente. Essa outra questão aqui, ó, que eu vou tentar ser mais rápido, a gente já vai analisar aqui, ó, a questão da UPE, caiu no SSA, tá? Caiu no SSA essa questão aqui. Diz assim, ó, assinale dentre as alternativas abaixo, olha só, assinale dentre as alternativas abaixo aquela que não, botei um não bem grande, ó, não caracteriza uma reação de adição. Então, como é que a gente vai saber, professor, qual é a que não é uma reação de adição? Só pelos nomes. É fácil. É só você lembrar que a reação de adição, ó, reação de adição, ó, reação de adição, ela sempre ocorre em estruturas com ligação dupla ou ligação tripla. Então, ó, se você não tiver uma ligação dupla, nem uma ligação tripla, então não é uma reação de adição. Professor, eu estou com uma estrutura aqui que não tem uma ligação dupla e não tem uma ligação tripla. Nem tem ligação dupla, nem tem ligação tripla. Então, meu amigo, descarte a possibilidade de ser uma reação de adição. Porque na reação de adição tem que haver essa quebra da ligação dupla ou tripla.
para que aí haja a possibilidade de se adicionar alguma coisa ali. Sentiu a ideia? Então, qual é a letra aqui? Qual é a alternativa aqui que não caracteriza uma reação desse tipo? A reação de adição, aquela que ocorre com compostos com ligação pi, né? Dupla ou tripla. Então, se você analisar, vai ser a letra C. Por que, professor, a letra C? Observe o nome do composto. Hexano. Se você entender aqui, né? Estiver ligado aí na parte de química orgânica, nomenclatura, você vai entender que esse AN é proveniente de ligações simples entre os carbonos, não é verdade? O hexano nada mais é do que 6 carbonos, é um hidrocarboneto do tipo alcano e só apresenta ligações simples entre os carbonos. Sentiu a ideia? Então, aqui na letra C, ó, hexano mais cloro, isso aqui não caracteriza uma reação de adição, não. Ó. Tá vendo por quê? Para ser uma reação de adição, o cara tem que ter uma estrutura do tipo alceno ou alcino, né? Alceno porque tem a ligação en dupla e alcino porque tem a ligação in, né? Ligação tripla. Sentiu a ideia? Então, daí o motivo de ser o gabarito letra C. Hexano é a única. As demais, na questão anterior, todas eram com ligação dupla ou tripla. Essa outra questão que eu preparei aqui, ó, veja que eu estou até mais rápido, né? Na resolução das questões, como eu havia prometido, demorei mais na primeira para relembrar bem. Agora eu já estou indo com uma certa velocidade. Então, vamos lá, mais uma questão. Ó. A hidrogenação, então preste bem atenção, ele está falando da hidrogenação. O que é? É da hidrogênio. Não é verdade? Então, a hidrogenação catalítica, ou seja, com o uso de um catalisador, você faz essa hidrogenação, você dá esses hidrogênios a uma estrutura. Então, a hidrogenação catalítica de uma ligação dupla, opa, falou em ligação dupla, eu já penso em quê? Reação de adição. Então, vai ser a letra B. Sentiu a ideia? Veja como vai chegando pouco a pouco. Ó, falou em hidrogenação, isso é característico de uma reação de adição, tá certo? Então, a reação de adição é uma hidrogenação. Então, é por isso que é a letra B. E outra dica é que ele falou de ligação, ó, dupla. Falou em ligação dupla ou tripla, você já pense aí na possibilidade da ligação ou da reação de adição. Ok, gente? Tá pegando a manha? Vá se ligando aí na aula, tá? A gente já está se caminhando aí quase para o final da aula, tá? Então, veja aí. Mais uma questão. A hidratação do propeno dará origem a qual dos compostos abaixo? Então, olha aí, uma questão até melhorzinha agora. Ele está falando assim, ó, se eu pegar o propeno, aquela estrutura com deixa eu desenhar aqui, 2, 3 carbonos, é isso? E uma ligação dupla. Vou desenhar aqui, ó, uma ligação dupla, tá certo? E aí a gente tem os hidrogênios, não é isso? Aqui vai pegar quantos hidrogênios? Aqui pega 2, 2H, então já vou botar aqui, ó, H2. Aqui nesse carbono pega 1H, tranquilo? Pega 1H aqui. E nesse aqui vai pegar quantos H? 3. Tá feito o propeno. A molécula aí, a forma estrutural do propeno. Concordam comigo? Tá aí o propeno. Tá certo? Beleza. Aí ele falou o que mesmo? Ele falou que se eu pegar o propeno e, como é que se diz? Dá para ele, para o propeno, uma hidratação, né? A hidratação, olha aí, hein? Uma casquinha de banana aí, ó. Até eu ia caindo agora. A hidratação nada mais é do que da água. Hidratar. O que é hidratar? É da água. Então, a hidratação
é você dar isso aqui, ó. H mais, não é isso? E mais o quê? O OH menos, ok? O OH menos, ó. Isso é água, em outras linhagens, né? Em termos de íon. Isso é água, ó. Então, para um bom entendedor em química, se ele vê o H+ e o OH-, ele já sabe que isso aqui é a mesma coisa, é isso? Que a água. Eu já vou botar aqui, ó. Água, certo? H2, é isso? Tem 2H? Tem. Então, H2O. Aí a questão quer saber, o que é que isso vai formar? O que é que isso vai formar? Interrogação. Tá sentindo a parada? Então, a questão diz, a hidratação do propeno, ou seja, é você dar água ao propeno. E quando eu falo em dar água ao propeno, eu falo em introduzir na molécula do propeno os íons H+ e os íons OH-. Aí lembra da regra de Markovnikov? Disse o quê? A regra de Markovnikov, você lembra? O hidrogênio vai para quem? Vai para quem? Vai para esse carbono aqui? Vai para esse ou vai para esse? Lembra? Lembra? Então, primeiro, você vai pegar os carbonos da ligação dupla. Então, vamos chamar esse aqui de carbono 1 e esse aqui de carbono 2. E esse aqui, obviamente, de carbono 3. Observe, os carbonos da ligação dupla é os carbonos que eu vou dar atenção a eles. Eu vou analisar agora qual carbono tem mais hidrogênio e qual carbono tem menos hidrogênio. Então, eu vou pegar aqui, ó, o H, segundo a regra de Markovnikov, e vou dar esse H aqui para o carbono mais hidrogenizado. O que é o carbono mais hidrogenizado? É aquele carbono que tem mais hidrogênio. Lembrando que essa ligação dupla foi quebrada, foi desfeita, vai ser rompida essa ligação dupla, vai virar uma ligação simples, tá certo? Vai virar uma ligação simples entre o carbono 1 e entre o carbono 2. É por isso, é por essa quebra dessa ligação dupla, uma ruptura nessa ligação dupla, que vai abrir espaço para receber esse hidrogênio que eu estou jogando na setinha aí para ele. E o carbono 2, analise a ele só tem um H, ó. Então, ele é menos hidrogenizado. Logo, eu vou pegar esse radical OH e vou jogar para ele. Tá vendo aí? Então, cuidado para não ficar com dúvida. O OH vai para qual carbono? O H vai para qual carbono? Isso é uma reação de hidratação. Você está hidratando a molécula de propeno. Está dando água, ó. Tá vendo? Então, olha a questão como foi bem estruturada. A hidratação do propeno dará origem a qual dos compostos abaixo? Isso é uma questão de vestibular, pessoal. Tá certo? Tendo só uma reformazinha, porque questão de Enem é grande, bem contextualizada, tal, mas no final das contas, ele de repente te perguntaria exatamente isso. A hidratação do propeno dará origem a qual dos compostos abaixo? Então, esse está sendo o nosso foco. Aí, ó, eu já fiz a estrutura. O H vai vir para esse carbono e o OH, a hidroxila, vai vir para esse carbono aqui, o carbono 2. Então, a gente vai dar o nome agora. Formou o quê? Resposta da questão, o 2-propanol. 2-propanol ou propan-2-ol. Por que, professor, a hidroxila está no carbono 2? Porque ela tem que ir para o carbono menos hidrogenizado. O mais hidrogenizado, que é o carbono 1, da ligação dupla, ele vai receber o hidrogênio. Sentiu a parada? Gostou da ideia? Então, ó, próximas aulas nós iremos desenvolver mais esse assunto, mais exercícios como esses, tá certo? E a gente vai vendo
coisas novas, reações de substituição, reações de eliminação, tá ok, gente? E assim, eu finalizo essa aula aqui com vocês, que seria hoje, né, sexta-feira, e eu não vou poder estar presente por forças maiores, tá? Vou precisar fazer uma viagem para Recife, para questões de saúde, tá? Vou precisar acompanhar meu pai, tá ok? Uma cirurgia que ele fez e eu estou auxiliando ele. Então eu peço compreensão de todos e que Deus abençoe vocês por isso, tá certo? Um abraço e até a próxima aula, até o próximo encontro da gente. Tchau, tchau.